Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os devassos e adúlteros. O casamento deve ser respeitado. Deus vê e julga a impureza sexual e o adultério. Malaquias 2:14-16. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Pois eu odeio o repúdio, diz o Senhor Deus de Israel. Deus reprova a infidelidade no casamento e declara que odeia o divórcio. O adultério e o divórcio injustificado quebram o pacto sagrado com Deus e ferem a aliança matrimonial. Mateus 19:3-9. Então aproximaram-se dele alguns fariseus e o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondeu: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Respondeu-lhes: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Adultério é trair o cônjuge, ter relação com outra pessoa fora do casamento. Repúdio é rejeitar ou abandonar o cônjuge, ou seja, romper o casamento, muitas vezes sem motivo justo. Jesus ensina que o casamento foi planejado por Deus para ser uma união indissolúvel, permitindo o divórcio apenas por causa de infidelidade. Fora disso, romper o casamento é ir contra o plano divino. 1 Coríntios 7, 10, 11, 39. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não se aparte da mulher. Enquanto o marido vive, a mulher lhe está ligada, mas, se ele morrer, ela é livre para casar de novo, desde que seja no Senhor. Escolha honrar a Deus em cada decisão. Paulo não dá permissão para se divorciar e casar de novo, enquanto o cônjuge está vivo. Se houver separação, cada um deve permanecer solteiro ou reconciliar-se. No caso de viúvos, é permitido casar novamente no Senhor. Enquanto o cônjuge vive, o novo casamento não é permitido, exceto em caso de infidelidade, conforme Jesus ensina em Mateus 19:9. Eu vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Jesus confirma que o casamento é permanente e que o divórcio só é permitido em caso de infidelidade. Casar novamente fora dessa situação é considerado adultério. Romanos 7, 2, 3. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei ao seu marido, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. O vínculo matrimonial é vitalício enquanto houver vida. A morte é a única libertação natural da aliança. Lucas 16, 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Divórcio seguido de novo casamento, sem justa causa, é adultério perante Deus. Muitos usam como justificativa o fato de terem sido agredidos e afirmam que merecem um novo relacionamento para serem felizes.
Mas essa é uma ideia frequentemente adotada por pessoas sem base bíblica. 1 Coríntios 6, 9, 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Deus chama a santidade. O pecado sexual é grave, mas há perdão e transformação para quem se arrepende. Levítico 19, 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. O casamento, assim como toda a vida cristã, deve refletir a santidade de Deus. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. O casamento não é apenas um contrato, é uma união espiritual e emocional, criada por Deus. Deus chama você para a reconciliação e o perdão. Ele restaura, santifica e purifica o lar e o casal de todo o mal. Basta clamar a Ele, render-se, e no tempo do Senhor tudo será restaurado. Clama a mim, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Hoje quase não se ensina mais o verdadeiro amor e o valor do perdão. Muitos líderes, vivendo seus segundos casamentos, deixaram de fazer diferença entre o santo e o profano, vivendo em prostituição física e espiritual. Os sacerdotes não ensinaram a diferença entre o santo e o profano, nem mostraram ao povo a diferença entre o impuro e o puro. Ezequiel 22, 26. Mas o Senhor vos chama ao conserto. É tempo de arrependimento, de purificação. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Joel 2,12. Aqueles que não despertarem ficarão de fora quando Jesus voltar para recolher o seu pequeno povo. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus 7, 13. Confesse seus pecados e abandone-os. Assim o Senhor o receberá. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Em Esdras 10, vemos uma situação em que o povo tinha feito casamentos fora da vontade de Deus. Para voltarem ao Senhor, tiveram que deixar mulheres e filhos. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos desta terra e das mulheres estrangeiras. Esdras 10, 11. A aliança com Deus é mais importante do que qualquer outra aliança. E andarei no meio de vós. E eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Levítico 26, 12. A desobediência impede que desfrutemos da vida que Deus prometeu aos seus filhos. Mas os que o obedecem renunciam ao pecado, buscam santidade e permitem que o Senhor os purifique. Têm parte com Ele no seu reino. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. O Senhor diz: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, 4. Deus nos chama a ser um povo separado, vivendo nos princípios da sua palavra e no centro da sua vontade. Falai a toda a congregação dos filhos de Israel e dizei-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2. Se esta mensagem tocou seu coração, convido você a conhecer o livreto de estudo
Amor e fidelidade. Nele você vai encontrar fundamentos bíblicos sobre como escolher, conhecer e se preparar para o casamento, além de um estudo claro sobre o adultério. É um material feito para ajudar outros a entenderem por que muitos casamentos não dão certo e como fechar as portas para o espírito do adultério. Adquira o seu e seja edificado em nome de Jesus. Amém.